Irmã Márcia Doneda, você já tá me ouvindo, querida? Boa tarde, graça e paz, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Nayan. Tudo bem, meu querido? Na paz? Tudo Muito bem. Obrigada. Então, Nayan, o pessoal já conseguiu responder alguma coisa aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, no nosso... Joia. No nosso Nós WhatsApp. havíamos dito sobre as consequências que são bem reais hoje na família e que podem ficar um pouco mais complicadas quando nós colocamos o peso da nossa responsabilidade, né? Eu, como integrante dessa família, eu seja mãe, seja filho, seja irmã, quando eu coloco essa responsabilidade no ombro de outras pessoas da minha família, isso acaba também nos afastando dela. E quando nós não amamos e quando não perdoamos, né? E essa foi a colocação que nós havíamos feito antes. Durante várias gerações, Deus está em busca de um restaurador de famílias, que entendam ali algumas verdades muito importantes na sua vida. Alguém fala sempre assim, algumas pessoas, na verdade, falam sempre assim. Não tem aquele ditado lá que a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua? Alguma coisa assim, você já ouviu esse ditado? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Normalmente a gente tem esse costume de olhar para algumas famílias, nem convivemos tanto, né? Às vezes só por conviver alguns momentos, a gente acha que são famílias muito melhores que a nossa. A mãe é mais legal, o pai é mais legal, o irmão é gente boa, enfim... Isso é ilusão, cada família tem sua realidade. Como é que a gente pode resolver isso, por exemplo, né? De sempre achar que a família do outro é melhor do que a nossa. Uma das primeiras coisas que nós podemos entender e podemos resolver essa situação muito pessoal é quando a gente descobre que nós nascemos na família certa, no endereço certo. Deus fez uma postagem correta. E entender isso é entender a soberania de Deus na nossa vida. Verdade. Deus diz lá, está escrito em Isaías 44:2, que eu sou seu Criador. Você estava sobre os meus cuidados mesmo antes de nascer. Então Deus planejou tudo em nossa vida, escolheu nosso pai, nossa mãe, escolheu os nossos irmãos. E às vezes a gente fica olhando para a família do outro, fica contemplando, né? Mas cada um nasce com a sua postagem correta, direto de Deus. Quando eu nasci, ali era um lugar especial. Deus não errou comigo. E eu sei que muitas vezes a minha família errou, pois não é perfeita, né? Como já acabamos de falar aqui. Mas Deus está à busca, Deus busca pessoas para que a gente consiga entender e mudar a história. Às vezes nós falamos da nossa família, reclamamos da nossa família. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui algumas situações que talvez você se identifique, algumas famílias que eu vou mencionar aqui, talvez você se identifique com a situação problemática dessas famílias. Por favor. E aí a gente vai conseguir entender um pouquinho a nossa. Vamos lá? Sim. Olha aqui, a gente pode perceber que Moisés, ele falhou com Deus, né, na circuncisão dos seus filhos. Moisés, ele esqueceu, né? A gente foi olhar a história ali, ele esqueceu. Noé, com o pai, depois do grande livramento, ele falhou com Deus, ele falhou com seus filhos, ficou bêbado, então teve toda aquela outra circunstância, né? Abraão, ele mentiu assim, acerca da sua esposa, né? Isaac, como pai, falhou ali com seus filhos. A gente percebe uma certa injustiça ali, uma situação ali de escolha entre um filho e outro, né? Isaac, Esaú e Jacó. O pai defendia um filho, a mãe defendia outro, né? Então, aí a gente percebe ali a mãe ensinando o seu filho a enganar o pai, enganar o irmão. O pai acabou ignorando a bênção do primogênito, né? Então, acabou que a situação virou um complicado. E essas famílias eram as famílias que Deus escolheu para que fosse modelo para a humanidade. E capaz de receber o Messias, capaz de receber Jesus Cristo. E você perceber sobre a genealogia, todas elas são mencionadas. Né? Então, o que acontece? É muito importante a gente entender isso. A partir de agora, eu quero pedir para você, não seja tão injusto com a sua família, não seja duro com a sua família. Olhe para os seus pais, olhe para os seus filhos, com os outros olhos. Né? Não tenha vergonha da família que você tem, mas tenha alegria de dizer: essa é a minha família, é a família que Deus me deu, é a família que Deus me deu, é a melhor.
né? Então, quando a gente entende isso, a gente vê, ou vamos ver as situações ruins na outra família, algumas coisas que aconteceram, a gente pode perceber que não existem pais ilegítimos, não há filhos ilegítimos, né? Nós podemos saber que Deus, ele planejou tudo isso. Muitos filhos não foram planejados pelos seus pais, mas, no entanto, nenhum deles foram imprevisto para Deus. Essas famílias que eu acabei de mencionar aqui são famílias que seriam consideradas modelo para a humanidade, né? Então, Deus decidiu onde você nasceria, independente das circunstâncias do seu nascimento, de quem são os seus pais. Ele tinha um plano para criar você. Não importa se seus pais foram bons ou ruins ou indiferentes. Que durante toda essa história das famílias, nós podemos perceber que nós somos frágeis. Nós temos as nossas falhas, as nossas imperfeições. E tudo isso mostra que quem é o herói da história é Deus. Então, Deus abençoa a sua família, apesar das nossas limitações, dos nossos erros. Então, Deus nos abençoa diante dessa situação, mesmo nós sendo pecadores e frágeis. É importante nós entendermos que a bondade de Deus, o tanto que Ele é bom para nós, porque é essa bondade que faz nós mudarmos, é a bondade de Deus que nos faz arrepender, é a bondade de Deus que nos faz entender quanto que Ele é bom, que nós podemos realmente se arrepender e ter um novo olhar. Então, olhe para a sua família, quando você entender isso, que é a família que Deus deu para você, é postagem correta, veio direto de Deus, ali é seu lugar especial. É entender o quê? É entender a soberania de Deus na sua vida. É entender que Ele fez a melhor escolha. A primeira família a gente não escolhe, né? Mas a segunda eu posso escolher. Mas então faça o melhor pelas duas. Né? Eu quero assim compartilhar sobre o meu pai. E meu pai, durante muitos anos, meu pai, ele fumava. Mas ele fumava o tempo todo. E logo quando eu casei, desde quando eu me entendo por gente, meu pai fumava. Eu casei com 20 anos de idade, como eu falei já no programa anterior. E sempre quando eu chegava na casa do meu pai, eu sentia aquele cheiro muito forte de cigarro, o tempo todo, e na casa, fora na casa. Então, ele fumava. E aquele ali, eu falava, pai... e às vezes eu reclamava com ele, né? Sim. Pai, por que você faz isso? Um cheiro, o senhor também está se prejudicando, né? Nesse momento, Deus falou muito comigo, né? Deus falou o seguinte: esse é o seu pai, essa é a família que eu dei para você. E quando eu entendi isso, eu falei, tá bom, Deus, eu nunca mais vou reclamar do meu pai. Nunca mais eu vou dizer que esse cheiro por mais que seja, é desagradável. Nunca mais eu vou chamar a atenção dele ou falar, pai, vai lá no outro lugar, porque, né, fica o cheiro forte e tal, né? E aí eu falei, tá bom, Senhor, mas então eu vou pedir ajuda ao Senhor. Então eu peço que o Senhor tire esse vício do meu pai. Né? Meu pai fumava desde os 12 anos de idade. 12 anos de idade. E nessa altura meu pai já estava com 50 e poucos anos. Nossa. E ele falava, eu não consigo, filho, eu não consigo parar, eu não consigo. Um vício muito forte, é maior que eu, ele dizia. E aí então eu falei assim, tá bom. E aí eu não comentei nada com ele. Toda vez que eu ia na casa dos meus pais, eu sentia aquele cheiro, eu falava, não vou falar. Deus, livra o meu pai desse vício. Tira esse vício do meu pai. Salva ele, tira esse mal-estar, esse vício que vai prejudicar ele. E ele fica também com a autoestima lá embaixo, né? Porque às vezes as pessoas reclamam, né? Claro, fica com vergonha, né? E aí, né, depois de alguns anos, aproximadamente uns 5, 6 anos, orando, pedindo, ia lá e eu orando, pedindo a Deus para o meu pai se livrar desse vício. Meu pai entrou em depressão. Ele foi para um processo de depressão muito profunda, aí teve que tomar medicação e tudo mais, e eu falei, Dita, agora porque quando tem uma situação assim, o que mais a pessoa se apega no vício, né? E aí ele fumava mais, tal, e eu falei, Senhor, tem misericórdia, e fui orando. Enfim, resultado de tudo isso. Depois de um tempo, eu estava lá no campo missionário, trabalhando com os indígenas, meu pai liga para mim. Meu pai liga assim, filha, tá tudo bem? Eu falei, tá bem, pai, tudo bem. Pois então, já tem
já tem 3 meses que eu não coloco mais o cigarro na minha boca. Ô, glória. E eu não vou mais colocar. Eu não vou mais fumar. Eu não vou mais. E ele falou isso com alegria, sabe? Uhum. E eu falei, Senhor, firma isso. Isso já fazem já mais ou menos uns 12 anos já que meu pai largou o vício e nunca mais se envolveu e pode estar perto com outras pessoas, mas ele não, eu fiz um propósito, eu não precisou tomar remédio para isso, sabe? Foi algo assim, é Deus, eu acredito que foi. Sim, Deus, não? Sem dúvidas, sem dúvidas. A oração, né? A oração. Assim, é verdade. E outra coisa, né? Quando a gente escolhe e fala assim, não, eu não vou reclamar, né? Eu não vou reclamar do meu pai, mas eu vou orar por ele, eu vou pedir a Deus, porque Deus pode. Jesus é a única esperança, Jesus pode transformar, Jesus pode dar força para ele, não é? E assim, eu fiz essa escolha de orar e não reclamar, mas agradecer pela vida dos meus pais. Esses dias agora eu tive lá e foi tão gostoso a gente compartilhar e ver a história deles. Olha, é a melhor coisa quando a gente entende isso. Entender a soberania de Deus. Eu nasci no lugar certo, postagem certa. Sei. Deus não falha. Esses são os melhores pais que Deus colocou na minha vida. Glória a Deus. Eu aprendo com isso, com essa sua história, é o seguinte. A gente, em alguns momentos, nós reclamamos sim da família que nós temos, né? Talvez em algum momento da vida, principalmente quando naquela época ali da pré-adolescência, adolescência, a gente sempre tem algumas coisas a reclamar quanto à nossa família. Mas eu acho que a sua atitude foi interessante porque, ao invés de eu querer uma família perfeita, ao invés de eu querer que as coisas mudem, eu vou mudar a minha atitude. Então o que você fez? Você parou de reclamar. Você parou de reclamar e começou a orar. Então, a sua mudança é que fez com que a sua família melhorasse, ou seja, aquele problema do seu pai acabasse. Então, às vezes, a gente coloca a culpa, né, nas pessoas, nos pais, nos tios, nos avós, enfim, sendo que uma atitude diferente nossa que pode fazer um ambiente mudar. É verdade. E, às vezes, se colocar a responsabilidade no outro acaba nos afastando mais ainda, não é? Exatamente. Acaba distanciando mais um do outro. Vamos dar uma conferida aqui no que o pessoal tá falando, irmã Márcia. O pastor Newton mandou mensagem aqui, mandando boa tarde pro pessoal aqui lá de Jardim das Oliveiras, em Ceilândia, Distrito Federal. Tá te ouvindo lá, mandou um abraço, né? Ceilândia, maravilha, Distrito Federal. Pastor Newton. E tem também aqui a Michele. Michele colocou o seguinte, ela é da Igreja Assembleia Nova Aliança, Coxim, Mato Grosso do Sul. E tá ouvindo lá, diz ela que tá gostando desse bate-papo também. Michele, lá em Mato Grosso do Sul. Qual é a cidade aqui? Coxim, é perto daí de onde você mora, não? Não, Coxim fica mais ou menos, fica um pouco distante aqui. É lá pra cima, né? Da capital. Coxim. É lá pra cima, isso, lá perto do Mato Grosso. Vamos lá, tem o cidade abençoada. Maravilha. O Diego colocou, graças a Deus, estamos aqui ligados em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Ele colocou aqui o seguinte: meu filho diz que a nossa família é ruim. Ele tem tudo e agora está começando. Como é que ele colocou aqui? Com toque. E eu não estou sabendo como lidar com isso. Como faço para ajudar ele a ter paciência ao mesmo tempo? Não entendi muito aqui a pergunta dele. Ele tem TOD, colocou TOD, T-O-D. E agora está começando com TOC, T-O-C. E eu não estou sabendo como lidar com isso. Como faço para ajudar ele a ter paciência ao mesmo tempo? Acho que não conseguimos desvendar aqui a pergunta do Diego, não. Diego, melhor aí, Diego, para a gente poder entender. De repente, alguma linguagem, né, dos adolescentes que a gente não entende. São com necessidades especiais, né? Ah, tá. Então, ele precisa de procurar uma avaliação de um profissional na área aí, psicólogos, para ajudar tanto nesse transtorno aí, obsessor, e também no outro transtorno aí que ele tem também. Então é interessante ele procurar. Então isso é um transtorno. Se quiser mandar para mim, eu estou à disposição para ajudá-lo. Pronto, tá vendo? Eu não sabia, ele colocou TOD, então isso é um tipo de transtorno, né? Ele mudou aqui o transtorno e ele não está sabendo como lidar com isso. Maravilha. Ele pergunta, né? Como faço aí para ajudar ele a ter paciência ao mesmo tempo?
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso a semana que vem, sobre a questão do tempo, né? De estar a maior expressão de amor para a família e tudo mais, né? Maravilha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Show Mas, de Nayan, bola. é interessante também quando a gente também tem esse posicionamento. E primeira coisa é isso, é entender que a família que eu tenho foi enviada por Deus, Deus me colocou ali, então isso é entender a soberania de Deus, né? Não é uma família perfeita. Mas uma outra coisa muito importante que nós podemos perceber também é que quando eu entendo que eu existo para ser bênção na minha família, para amar a minha casa, isso na verdade você já está se colocando ali, já está respondendo àquela pergunta de início que nós falamos, minha família é melhor? Mas quando nós também tomamos algumas atitudes, fazemos uma escolha e entendemos isso no nosso coração, eu existo para ser bênção na minha família, eu existo para cooperar com a minha família em todas as áreas. E a gente pode perceber uma grande lição que a gente entende com José. José parou numa situação muito complicada, muito delicada, cheia de conflitos, devido a algumas... nasceu lá na família, né? Nasceu ali com seus irmãos, por alguma atitude do pai, por aquela situação dos irmãos. E a gente pode perceber que durante tanto tempo, desde o início, onde teve aquela síndrome de Adão e Eva, foi você, não, foi fulano, gerou aquele conflito, né? Certo. Depois de tudo aquilo ali, Deus estava procurando, né? De lá para cá, procurando um restaurador. E se nós formos olhar ali a história, nós podemos perceber, registrado no Antigo Testamento, que Deus encontrou José, né? José, diante de toda aquela situação, a gente sabe o que aconteceu. Vamos matar ele, não vamos vender, vamos fazer isso, então colocaram ele no poço, depois venderam, foram parar lá no Egito, no mesmo dia. José perdeu a família, perdeu a casa, perdeu os irmãos, perdeu a língua, perdeu o país, mudou tudo na vida dele. Né? Mas eu quero dizer para você, Deus aqui, mediante tantos esses conflitos, mediante tanta situação que ele viveu, Deus encontrou aqui em José um restaurador de famílias. Porque José, ele podia dar para o outro aquilo que ele tem. Então, eu existo, quando eu entender que eu existo para ser bênção na minha família, e não deixar, olha, por que você não faz assim, falando assim, deixar de fazer esses apontamentos, e fazer realmente aquilo que eu tenho que fazer, e entender qual é a minha responsabilidade, e saber que eu sou bênção. Porque, na verdade, uma pessoa que tem um coração cheio de amor, uma pessoa que é perdoadora, é tudo que Deus precisa, Nayan, para redimir e restaurar uma família. É verdade. Não é? Foi isso que aconteceu, né? Não foi o conhecimento, não foi a postura de um líder ali do Egito, mas não foi a beleza, não foi a saúde de José, mas foi o seu coração. Porque José, ele não guardava raiva, ele não guardava rancor, ele não tinha aquele desejo de vingança pelos seus irmãos. Pelo contrário, ele tinha saudade da sua casa, saudade da família, ele amava a sua família, mesmo com os defeitos que ela tinha, mesmo que ele sabendo que ele foi parar por ali, né, com o resultado de uma situação de conflito familiar. E a gente vê isso, vê lá em Gênesis 45, a gente percebe que quando José viu e reconheceu seus irmãos, ele não podia se conter diante das pessoas, ele chorou, né, e ele queria se... Afinal, eu queria se dar a conhecer para os seus irmãos. Eu sou aquele que vocês venderam para aqui para o Egito. Cadê meu pai? Como é que está meu pai? Você veja aí. E aí depois ele dá uma ordem. Olha, vai lá e traz o meu pai aqui. Não é isso que está lá? Isso mesmo. Né? Vai, traz o meu pai aqui. Vocês vêm toda a família aqui que eu quero abençoar. Porque o faraó tinha colocado José como líder. E aí José falou assim, sem a sua licença ninguém pode fazer mais nada na terra do Egito, então você tem ordem para entrar, para tirar, para sair, para colocar. E aí José reconheceu que ele podia ser a bênção que ele tinha, a capacidade que ele tinha, o amor que ele tinha, essa bênção poderia ser derramada na sua família. Será que nós podemos ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos pais? Será que nós conseguimos
viver isso na nossa vida, né? Será que realmente... Então, às vezes a gente pensa, mas é tudo eu. Não sei se talvez na casa de vocês acontece isso, mas é tudo eu aqui. Eu faço isso, faço aquilo. Mas eu quero dizer para você, quanto mais você é capacitado, ou se você também possui aí uma personalidade um pouco mais atirada, com um pouco mais de conhecimento, consegue assim atingir uma meta, consegue resolver um problema com mais facilidade, eu quero que você nesse momento diga o seguinte: Deus me deu essa capacidade para abençoar a minha família. E quando eu entendo isso, a minha família ela vai ser a melhor. Porque eu vou ter condições de compartilhar aquilo que está dentro do meu coração. Compartilhar. Então eu vou repartir com os outros aquilo que eu tenho. Eu vou repartir o amor, a justiça, o cuidado de Deus na minha vida. Deus vai me usar como restaurador na minha casa, na minha família. Então, essa aqui é a segunda, um segundo ensino, uma segunda reflexão que a gente pode entender hoje. Eu existo para ser uma bênção na minha família, para amar, para cuidar da minha casa. É um desafio, mas é possível, viu, Nayan? O Senhor nos capacita para isso, né? O Senhor nos encoraja para isso. A Marinês, inclusive, acabou de mandar mensagem pra gente aqui, irmã Márcia, dizendo o seguinte: boa tarde, aqui é Marinês, aluna da professora Márcia, um abraço. Louva a Deus pela vida de vocês. Ela coloca assim: a minha família é a melhor, porque vejo como um presente de Deus em minha vida. Não orei para ter uma família e nem queria, mas Deus me deu a melhor. Filhos, noras e netos são maravilhosos. Tenho 2 filhos e 5 netos. Às vezes penso que não mereço tantas bênçãos. Olha só, ela não orou para ter uma família e nem queria, mas Deus deu a ela a melhor família. Que bênção, a Marinês que está colocando. Sua aluna, Marinês. Maravilha, Marinês. Um abraço, minha linda. Deixa eu ver aqui quem mais tá comentando aqui com a gente. A Luziete, lá de Paulista, Pernambuco, disse que nasceu um lar cristão, né? E foi a melhor coisa que poderia acontecer com ela. Ela e mais 5 irmãs. Tem também aqui o Paulo, deixa eu ver aqui que ele tá colocando. Não, só tá mandando abraço aqui pro pessoal. Tem mais aqui, deixa eu ver, a Neia. O que a Néia tá comentando? Nélia, na verdade, né? Colocou assim, ela é lá de Palmas, Tocantins, é missionária também. Igreja Batista Moriá. E ela tá dizendo o seguinte: um grande abraço para a professora Márcia. Estamos juntos na capelania escolar aqui na Rede 316. Nélia aqui mandando abraço para ti também, Márcia. Maravilha, Nélia. Abração, minha querida. Quem mais está por aqui? O Laércio Bringel, é da PIB de Turiaçu, Maranhão. Colocou assim: nunca deixarei de acreditar na família, é um projeto infalível de Deus. Então, assim, nós temos muita gente aqui que realmente acredita na família, que não desiste das suas famílias, e é esse, de fato, o propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações, né? Verdade, Nayan. Porque a gente tem acompanhado, Nayan, em algumas, com esses jovens, adolescentes aqui, tanto na escola, e algumas, e às vezes em igrejas também, nós encontramos algumas situações de falta de perdão. Às vezes a gente percebe quando nós somos curados, nós somos restaurados por Jesus. Quando Jesus transforma a nossa vida, a nossa leitura em relação à família muda radicalmente, não é? Mas a gente pode perceber que tem muitos adolescentes, muitos jovens que estão com situações que precisam de perdão, principalmente com seus pais. E muitos desses, talvez hoje seriam seus avós, né? Que foram criados com avós. Nós ministramos muitas palestras em escolas com esse tema, perdão. E a gente acaba fazendo a culminância desse tema com a família. E eu já vi muitos jovens, Nayan, muitos jovens chorando e dizendo o seguinte: eu preciso ir embora agora para minha casa. Isso no meio do período escolar, né? Matutino, vespertino, noturno. Olha só. Eu falo: preciso ir embora agora, eu preciso pedir perdão para os meus pais. Eu preciso... Porque às vezes muitos eles falam para nós: mas meu pai não faz assim comigo. Mas talvez o seu pai não teve essa oportunidade que você está tendo agora de ter um outro olhar para sua família.
E você está tendo agora. Então, a oportunidade de mudança que você tem agora, o seu pai talvez não teve. Talvez nunca ninguém falou para ele sobre o amor de Deus, sobre o perdão, sobre entender qual é a soberania de Deus, sobre ser bênção, sobre o amor. Talvez o seu pai não teve essa oportunidade. E talvez muitos ouvintes que nos acompanham agora tenham alguma coisa para resolver com os seus familiares, principalmente com pais, com avós, e que precisa ter esse entendimento e, acima de tudo, fazer uma escolha de ir e perdoar e abençoar. Porque essa última colocação que eu gostaria de compartilhar, nós, quando a gente entende que eu não estou aqui para apontar o dedo para minha família, então eu estou aqui para perdoar, porque o perdão é a chave para se ter uma família feliz. A gente não pode ter aqui, apesar de todos os sonhos encantados de muitos noivos, a família, ela nunca... a família perfeita, ela não existe uma família perfeita. Mas então vamos desistir da família? Jamais, nunca, não. Eu quero dizer que não é possível ter uma família perfeita, mas nós podemos ser uma família que sabe perdoar uns aos outros. Uma família que saiba estender a esperança do perdão às pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, quando a gente entende isso, quando essa mensagem, essa orientação invade nosso coração, nós podemos também ter um posicionamento como os irmãos, quando José e os irmãos deles descobriram quem era José, que era o segundo homem mais importante daquele país. Eles se ajoelharam e aí, tipo, José falou, não, levanta. Você, por acaso, eu estou no lugar de Deus? Nós não estamos no lugar de Deus. Então, que o Senhor enche o nosso coração de amor e de perdão e coloque-se diante dessa família, diante das pessoas que precisam ser amadas, perdoadas, ser abençoadas por sua vida. A partir de então você vai perceber que a família que você tem é a melhor. Ela não é perfeita. Amém. Mas pode-se viver uma família, mesmo quando vai surgir conflitos, mas você pode perceber que Deus está ali, que Deus está te orientando, Deus está enchendo seu coração de motivação, para que você possa ser canal de bênção, para que você possa perdoar, para que você possa entender essa soberania e não apontar o dedo para sua família, né? A família que Deus deu, a família que você tem é a melhor família. Glória e se você está entendendo hoje, talvez você entenda. E se quiser escrever aí no WhatsApp da Rede 316, qual o posicionamento que você pode ter agora, a partir de agora? Eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou ser feliz com ela. E tenha coragem de dizer assim, Senhor, eu quero ser um restaurador da minha família. É isso que Deus espera, né? É isso que as famílias estão à espera. Assim como aquele jovem que saiu, tantos outros jovens que dizem, eu preciso ir agora pedir perdão para minha família, eu preciso agora abraçar a minha família, chorando. E quantos outros jovens mandavam no WhatsApp, mandavam no recadinho no papel de jovens dentro da escola. E depois, Nayana, nós tivemos a oportunidade de falar com os pais na outra semana, né? Geralmente a gente faz isso, trabalha com os alunos uma semana, na outra com os pais que têm a família na escola. E aí nós compartilhamos, olha, os seus filhos saíram daqui quebrantados. Isso na escola pública. Os seus filhos saíram daqui com seus corações quebrantados para chegar adiante de vocês e abençoar. Uma menina disse o seguinte, ela falou assim, eu não sei o que é um abraço da minha mãe. Eu disse a ela no aconselhamento, eu vou pedir um favor para você, vou fazer um pedido muito especial para você. Ao você chegar na sua casa hoje, você chama para sua mãe, diz, mãe, eu quero dar um abraço na senhora. Ela falou assim, não, mas ela vai perguntar para mim o que aconteceu na escola, o que eu fiz, né, de errado. Mas aí ela chegou em casa e, mãe, eu quero te dar um abraço. Diz que as duas ficaram ali chorando e abraçadas por um tempão. Por algo que, às vezes, elas estavam discutindo, eram ríspidas umas com a outra,
sem saber o motivo. E depois aquele abraço comovente, uma foi abraçando a outra, sentindo a presença, sentindo o amor, porque realmente tinha um amor ali. Mas ela sempre reclamava da mãe, falou assim, essa é sua mãe, você entender isso, e a gente foi compartilhando isso no coração. Você precisa de ver que coisa mais linda é esse relacionamento delas, tira fotos juntas, elas passeiam juntas. Maravilha. Então a mãe tinha uns problemas que da mãe dela, que passou para ela e estava passando para a filha, e eu disse para a filha, você pode barrar isso, você não precisa passar isso para a próxima geração, você não precisa viver isso, a escolha é tua, escolha hoje ser uma bênção na sua casa, na sua família. E aí, olha, pensa como mudou aquela família. Então, Dayan, realmente, não perca a oportunidade hoje de estender o perdão. O perdão, ele tem condições de zerar as contas do passado. E Deus pode fazer isso na sua vida. Glória a Deus. Irmã Márcia, deixa eu te perguntar. Normalmente esses questionamentos quanto a será que eu estou na família certa? Será que a minha família é melhor? Ela parte mais de quem? De que parte da família? Do filho, dos pais, dos agregados? Eu tava dando uma pesquisada sobre as gerações, né? O que a gente chama de gerações X, Y, Z. E a gente vê que essa geração Z, que é de 2000 para cá, aqueles que nasceram de 2000 para cá, é uma geração um pouco mais complicada de lidar. Tem uma certa complexidade. Esses questionamentos normalmente vêm por causa dessa geração. São os filhos que mais questionam quanto a essa dúvida de ter sido, né, criado na família certa ou ter nascido na família certa, ou os pais também têm essas dúvidas, os pais também ficam com essa crise aí? Olha, não, pelo que eu tenho vivido e tenho tido algumas experiências de alguns jovens e pais, que a gente tem trabalhado com jovens e com pais, isso fora de um contexto de igreja, dentro da escola, que nosso alvo, nosso campo missionário, né? A gente tem percebido que hoje os jovens, os filhos, vamos colocar os filhos aí, desde os pequeninos até os jovens de 30 anos, 20 anos para baixo. A gente percebe que essa falta de relacionamento, essa falta de tempo, de estar junto, de conversar, de saber, de se importar com o outro, como que você está, de conversar, de ter um pai presente, de ter a mãe presente. Hoje a gente tem que trabalhar muito isso nas famílias, dentro nas escolas, para que os pais eles saibam qual é o seu posicionamento, como ensinar sobre paternidade, ensinar sobre maternidade. Porque, na verdade, a família acaba influindo ali a educação, a família acaba trabalhando em todas as áreas da vida de uma pessoa para que dê ela um equilíbrio em todas as áreas, seja espiritual, emocional, social, moral. Então, a família ela acaba passando, porque a gente percebe que a educação não acontece só na escola. E a família, quando a criança vai para a escola, ela já tem uma bagagem, já tem um conhecimento. E quando o aluno chega ali já com um conceito maior do que saber se comportar, porque a gente já percebe que a família estava mais presente, a família conversava, a família transmitia esses ensinamentos. Então eu vejo o seguinte, muitos dos pais hoje, que já são pais de 2000 para cá, muitos não tiveram esse tempo, esse cuidado para transmitir isso para os seus filhos, e acaba passando isso de geração em geração. Os filhos de hoje cobram os pais, mas eles cobram de uma outra situação. Meu filho tem tudo que ele quer, tudo que ele quer. Mas os nossos filhos, eles precisam sentir, eles precisam saber lidar com não. A gente não pode dar tudo para ele. Então, o que acontece? Muitas vezes os pais falam assim, eu não tive isso, vou dar tudo pro meu filho. Só que ele está falhando com o filho. Porque o que o menino precisa, o que a criança precisa, é de sentar com eles, é se importar com eles. Olha, filho, porque a vida não é fácil. Olha, nós estamos passando por isso. A gente senta aqui em casa para os nossos filhos. Olha, estamos passando por isso, assim, assim, assim. Mas nós temos a expectativa, nós temos fé, nós temos esperança que vai mudar essa situação.
Então, assim, mas a gente conversa com eles. Não ignora, não deixa eles isolados, não deixa, embora que os meus filhos hoje já têm 24, 23 anos, então já tem essa base no coração deles, né? Então eu vejo que os pais que não receberam e que não tiveram essa orientação, eles acabam passando isso para os filhos. Eles reclamam dos pais que eles tiveram e acabam passando para os filhos. Os filhos vivem isso, reclamam dos pais e aí fala assim, não, eu vou dar tudo de meu filho quer. O que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. E não dá tempo, e não dá amor, e não dá carinho. Nayana, nós atendemos aqui, encaminhamos jovens com síndrome de ansiedade, depressão, que o psicólogo descobriu que era a ausência de carinho, a ausência da afirmação do pai, a ausência de ter a conversa com o pai, de ter a presença do pai, de ter a presença da mãe. Então, isso acaba gerando várias situações que aí fala, mas eu tenho. Aí o pai fala, mas meu filho tem de tudo. Será que ele tem tudo mesmo? Esse tudo o que é? São recursos tecnológicos que ficam ou não, fica lá. Esses dias chegou uma criancinha aqui em casa com a mãe e o pai, e a menininha tava, não, no celular. Aí, não, vou dar o celular porque pelo menos ela me deixa quieta. É assim que a gente faz, dá o celular e a criança fica lá, isolada no mundo, vai aprender o que a gente não tem noção ainda do que eles podem passar ali. Então, é mais fácil. Hoje os pais têm essa dificuldade, porque ensinar demanda tempo, ensinar dá trabalho, ensinar é algo que realmente a gente precisa investir tempo, paciência, errou, não, tá certo. Não, filho, pai, eu quero isso. Não, hoje eu não posso comprar isso para você, eu não posso te dar isso. Então a gente precisa ser real com os nossos filhos, mas explicar o porquê, né? Então, Nayana, há 20 anos atrás, Nayana, os nossos filhos, eles tinham pouca informação e muita supervisão. Era verdade. O que eles estão aprendendo? Hoje, as crianças, elas têm muita informação. Você coloca um tablet, um smartphone na mão de uma criança de 1 ano e meio de idade, que já tem aqui, 1 ano e meio de idade, e a criança aí vai passando lá aqueles filminhos, aquelas propagandas que eles não estão na idade delas para aprender, não está na idade certa. Então, eles recebem muita informação com pouco supervisão, ou às vezes nada de supervisão, né? E mas que criança, nossa, essa criança sabe de tudo, nossa, que eu fiquei assustada com fulano, eu nunca falei isso pra fulano, mas ele tá na internet o tempo todo, né? É verdade. E aí gera uma outra situação que a gente vai depois falar aqui no programa, conversar sobre isso, que é algo muito sério, que leva a esse distanciamento, leva a a minha família não tá nem aí pra mim, eu quero ficar na casa do fulano. Porque eu já ouvi muitos meninos falarem na escola, estar na escola é céu, chegar em casa é inferno. Misericórdia. Tá? Olha, é o que mais a gente escuta isso. Nos atendimentos que a gente faz na escola, 99,9% está relatado a membros de família que está levando um problema que dificulta o aprendizado do aluno. São membros da família. Olha ou é só. O tio, é o pai, ou é a mãe, sabe? Dado então, arrumante, nós precisamos cuidar da família hoje. É muito sério. Bom, o Rafael tá dizendo aqui o seguinte: obrigado, irmã Márcia, pelas considerações. Estamos na família certa, né? O pastor Rafael lá de Dourados, Amém. Mato Grosso do Sul, né? Tá participando com a gente aqui. Dourados. Você conhece o Rafael? Olha, conheço Dourados e conheço um Rafael em Dourados, né? Eu não sei se é o Rafael que eu conheço lá em Dourados. Será? Ô, Rafael, um abração, meu querido. Pronto. O Diego, né, que perguntou lá sobre a questão do transtorno, dos transtornos, né, do filho, tá agradecendo aqui também, né? Eu falei com ele que a gente vai estar retornando para ele, para tentar ajudá-lo. Isso. O Ignaldo Pinheiro mandou aqui dizendo o seguinte: glória a Deus por sua vida e ministério, irmã Márcia. Parabéns por esse programa, uma oportunidade rica para aprender sobre perdão entre pais e filhos. Deus os abençoe. Né? Então tá aqui o Ignaldo Pinheiro, que é da Terceira Igreja Batista em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, né? Louvamos a Deus aí por esse tema, né? Falar de perdão é sempre muito importante entre famílias. A Carminha de Jaboatão,
lá do Pernambuco, ela disse que também é sua aluna do curso de capelania escolar, né? Eita, que preciosidade esse Carminha, povo lindo. Pois é. E ela colocou assim, ela até detalhou aqui um fato bem interessante. Ela colocou: infelizmente meu pai morreu, não tive a oportunidade de evangelizá-lo. Ele não acreditava nas pessoas, achava que até os filhos só queria o dinheiro dele. Mais uma problemática aí diferente das famílias, né? A Gilvânia coloca aqui o seguinte: ela é da Primeira Igreja Batista de Vargem da Roça, lá na Bahia, só tá aqui mandando um abraço para você. Então é isso. Um abraço, minha querida. Irmã Márcia, muito obrigado mais uma vez pela participação. Não sei se você tem mais alguma coisa a completar. Se tiver, pode ficar à vontade. E já deixa aí pro pessoal ficar curioso qual vai ser o assunto da semana que vem, né? Joia! A gente já deu um spoiler já da semana que vem, já, essa questão do tempo, né? Exatamente. É isso que nós vamos falar um pouquinho da semana que vem, sobre ter tempo para os filhos, né? Sobre a maior expressão de amor que você pode fazer por alguém é o seu tempo. O seu tempo é precioso, né? Eu sempre falo aqui com o nosso curso de capelania, dedicar para as pessoas 3T. O seu tempo, o seu talento e os seus tesouros. Porque tempo é tesouro, não é? Exatamente. Então, que nós vamos falar a semana que vem, Nayan, sobre isso, né? E vamos trazer também algumas experiências relacionadas também a esse tema. Experiências simples, marcantes do dia a dia, mas que faz a gente fazer uma reflexão muito boa no nosso coração. Então, para hoje, nós trabalhamos isso e realmente que você possa responder aí: minha família é a melhor? Agora você pode responder, quando você realmente entende isso, a soberania de Deus na sua vida, que você nasceu. Eu já disse isso no programa passado, não foi, né? Eu nasci no endereço certo, né? Deus não falha. Deus não errou, Deus não errou. Não errou, não. Minha família não é perfeita, mas Deus não errou e eu entendo perfeitamente. Isso foi a melhor, Deus me preparou. E quando a gente consegue ver isso, né, com o nosso, quando nós conseguimos fazer essa leitura e perceber as qualidades, a bondade, isso vai superar muito mais as falhas da família, as nossas falhas também, né? E entender também que eu existo para ser bênção na minha família. E que eu não estou aqui para apontar o dedo para minha família, estou aqui para abraçar, para ser canal de bênção. Quando a gente entende isso, e aí a gente agora vai partir, vamos correr lá como aquele jovem. Eu quero ir embora agora e quero ir lá e abençoar a minha casa, a minha família. Eu quero estender o perdão que vai gerar esperança de dias melhores de convívio com a família. Amém? Amém. Minha irmã, fique com Deus. Obrigado mais uma vez pela sua participação e a gente espera com muita expectativa aí para a semana que vem, mais um tema importante aqui no nosso Entre Pais e Filhos com a missionária Márcia Doneda. Um grande abraço, minha irmã. Fique com Deus. Amém, né? Um abração. Deus abençoe a todos.